Olá, retornamos em Conexão Legal. Não se esqueça, se você tem dúvidas ou sugestões a respeito dos nossos programas, acesse www.idc.org.br. Preencha os cadastros e concorra ao livro, inclusive do nosso presidente, que tenho o prazer de receber aqui no nosso instituto, Régis de Oliveira. Professor Régis, eu falava um pouquinho dessa teoria de Estado, pessoa, norma. Conclua, por favor. Pois é, então nós estamos falando aí no problema dos afetos. O homem entra no mundo com todos os afetos que recaem sobre ele, e ele também entra tentando modificar os afetos, né? Agora, o que acontece? Dentro de cada um de nós há um dominador, né? Você pode ter o homem que nasce para dominar e aquele que nasce para ser subalterno, mas isso depende da intimidade de cada um. E aquele que nasce para dominar, ou que tem a predisposição para dominar, ele primeiro se autocontrola e depois ele vai sobre o outro, né? E daí nascem todos os conflitos que a sociedade assiste. Isso é absolutamente natural. Uma sociedade que desconheça os conflitos, que ache que não há a intimidade, realmente perde muito em poder exatamente disciplinar todo o vulcão, todos os sentimentos que explodem dentro das pessoas. Então, ao entrar em contato com o outro, há uma tendência natural de dominar o outro. E nós dominamos através de todos os signos. Nós dominamos através de comportamentos. Nós dominamos através do sexo. Nós dominamos através da linguagem. A linguagem é um instrumento fortíssimo de dominação. Há um livro muito interessante de uma autora nacional, a Viviane Mosé, que escreveu sobre a linguagem em Nietzsche, em que ela dá bem essa visão da dominação pelo ponto da linguagem. E claro que a linguagem é dominação. Os gestos são de dominação. Quando você gesticula para transmitir o seu recado, para transmitir aquilo que você está pensando, você, no gesto, que é a linguagem de postura, né? No gesto você tenta dominar o outro. Ou você passa a dominar o outro, ou passa a ser respeitado pelo outro. E a partir daí, então, neste confronto todo, e aí vem as famosas teorias, né, do homem ao lobo do homem, de Hobbes ou de Plauto lá de trás, né, que todo mundo tende então a ter essa garra, essa guerra, né? Já se dizia que a política é a guerra disfarçada sobre outro aspecto, né? Então, você tem a política como política de dominação. A sociedade é de dominação. A sociedade é guerreira. Mas tudo isso nasce com o indivíduo. Nasce com o indivíduo. Com as angústias pessoais daquele indivíduo. Com as angústias pessoais que ele tem, com a sua predisposição interna, cada um é cada um, né? Não há dois iguais. Então, esta pessoa tem que dominar o outro. Na medida em que ela consegue dominar o outro, e pela força, eventualmente pela força, não só pela sedução. Seja ela física ou não. Seja física ou não. Você pode dominar pelas ideias, você pode dominar por códigos de comunicação, né? Você pega Max Weber, quando ele estrutura os tipos de dominação, um deles é exatamente a persuasão ideológica, né? Em que você tem códigos. Você pode falar em direita e esquerda, você pode falar em religiosidade, tudo isso é instrumento de dominação. A igreja é um instrumento forte de dominação. Sim. O sexo é um instrumento de dominação. A penetração é o símbolo da conquista, é o símbolo da derrubada do outro, da dominação. Os códigos religiosos, né? Quando eu interpreto algum texto, não estou falando em Bíblia, estou falando em todos os textos religiosos, você tem a interpretação. Veja, a interpretação é dominatória. Porque qual é o papel do advogado quando ele vai ao Supremo? É tentar convencer o Supremo que ele está certo, que a tese dele é a boa. E ele vai tentar fazer isso através da linguagem, através da comunicação, da interpretação do texto. E quando o Supremo decide, como nós vemos, por exemplo, em diversas decisões, né, no próprio ficha limpa, em que há uma decisão de que a lei entre em vigor imediatamente, desrespeitando o prazo constitucional, é dominação também. É o TSE se impondo, respeitando aqui pressões da sociedade, mas se impondo. Ou seja, para ser sintético, a nossa vida do dia a dia é uma guerra de dominação. A estrutura da sociedade é uma estrutura de dominação. A estrutura internacional, já que nós estamos no Instituto Internacional de Direito Comparado, a estrutura internacional é de dominação.
Você pode perceber, Eu acho que o direito você internacional domina. é onde a gente mais percebe isso, não é, doutor? Mas isso é palpável em todos eles. Em todos, você pode ter a sutileza da interpretação, você pode ter a sutileza da dominação, como o Bourdieu e Passeron chamam isso de violência simbólica. Você não percebe, você não deixa o outro perceber que você está dominando. Aquela ideologia velada. Porque você faz então uma violência na pessoa. Ao passo em que você tem códigos de sedução e você o seduz, mas deixa que ele próprio sinta que ele é o dominador, você está dominando com muito mais eficiência. E a Hannah Arendt tem toda a razão quando ela fala que a violência, a legitimidade cessa com a violência. Quando você tem violência, não tem mais autoridade. Então, a autoridade é aquela que se impõe pelos meios de dominação simbólica, né? Vejam que tudo isso aí passa despercebido ao estudante de direito. O estudante simplesmente ele pega o código, ele pega a Constituição e vai tentar interpretar a Constituição e o código a partir dali. Errado. Sim. E o pior é que está piorando. Né? Porque à medida que o tempo passa, em que o professor passa a ser um mero técnico de interpretação, técnico de leitura do código, ele deixa o estudante absolutamente desamparado daquilo que ele pode levar para ele. Mas você não acha que o próprio vestibular, você não acha que as próprias provas, elas têm se mostrado no sentido de identificar o indivíduo pelo quanto ele decorou e não pelo quanto ele é? Você tem agora que no próprio vestibular, eu acho que é um erro, você aferir simplesmente pelas respostas dos quadrinhos. Você tem que aferir, e isso é comum nas universidades americanas, aferir o currículo da pessoa, as notas que ele teve ao longo do curso, a história do indivíduo, um contato, um diálogo, né? Isso pode melhorar bastante o nível dos nossos alunos. E veja, então, como é que nós estamos falando aqui eu rotulei isso de teoria das paixões, ou a paixão no direito, o direito apaixonado. Escrevi um artigo outro dia sobre isso, né, o direito apaixonado. Claro que não estou dizendo que o direito é apaixonado, isso é o seu rótulo que eu escolhi, para poder entender que o direito que está por trás é o que vale, não é o que está na frente, né? E isso o Michel Foucault trabalha com absoluta eficiência, né? Quer dizer, ele diz que toda estrutura de dominação, e ademais, para se dominar, eu tenho que ter uma estrutura, eu tenho que ter a estratégia, eu tenho que ter a perspicácia, né? E basicamente ele fala em estratégia de dominação. Eu não posso deixar que o outro saiba disso, mas eu uso a estratégia, eu mexo os meus mecanismos todos para poder dominar o outro. E isso é direito. E isso é o direito real. É isso que é direito, né? Direito é guerra, direito é confronto, direito é perplexidade, direito é a possibilidade de que o outro tem de ficar perplexo perante o mundo. Sim. Professor, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo intervalo eu quero que o senhor me explique a ideia de direito é guerra. Ok. Você aí de casa, continue conosco em Conexão Legal. E também pela internet, iidc.org.br. Nós já voltamos. Sou vice-presidente do IIDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado. A missão principal do nosso instituto é integrar todos os seres em uma sociedade melhor, desenvolver não só o direito, mas também o indivíduo. Gostaria de ter você conosco. Faça você parte ou não do mundo jurídico. O IIDC foi feito para todos nós. Acesse o nosso site iidc.org.br. Lá você encontrará dicas importantíssimas para o seu dia a dia e também artigos de pessoas renomadas. O Instituto Internacional de Direito Comparado também está com você no que tange a promoções. Lá, você preenchendo o seu cadastro, você pode receber um livro do professor Régis de Oliveira, presidente do nosso instituto, e por vezes também de entrevistados. Meu muito obrigado e esteja conosco. iidc.org.br. Olá, eu sou Leandro Pinto, vice-presidente do IIDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado. E eu quero lhe fazer um convite. Ingresse no nosso site iidc.org.br e também no nosso Twitter, que aparece aí na sua tela. Preencha o cadastro e você estará concorrendo aos livros dos nossos entrevistados. Não se esqueça, é um por semana. Meu muito obrigado e espero você em Conexão Legal.